Diga para o seu irmão assim: estamos vivendo os últimos dias. São dias difíceis, dias trabalhosos, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, presunçosos, gananciosos, egoístas. Estamos vivendo tempos parecidos com isso. E às vezes a gente não entende a realidade do que estamos vivendo, até que a gente começa a meditar na palavra de Deus. E uma das coisas que Deus tem... Pode ficar de pé, querido, você não se sente ainda não. Diga para o seu irmão assim: você tem azeite? Você tem óleo? Agora você já acordou. Aleluia. Preste atenção, queridos. Quando Deus nos deu essa canção foi uma semana antes da escola começar, aproximadamente. Nós estávamos numa ministração, uma visitação de Deus aconteceu, e ali Deus nos deu essa canção. E eu estava meditando sobre a parábola das 10 virgens. Foi quando Deus nos deu essa palavra. A Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. E eu comecei a meditar sobre esse texto. E diz que no meio da noite teve um grito. Mas esse grito, preste atenção, quero que você medite comigo. Esse grito aconteceu e tocou as virgens. É um grito dentro da igreja. Porque o mundo vai estar assustado de qualquer maneira. Agora a igreja vai estar assustada por quê? Quem vai subir, quem vai ficar? Esse é o maior grito. Levante a sua mão assim e fala: Senhor, eu não quero ser pego de surpresa, Jesus. No meio da noite Jesus vai ter um grito dos céus. E eu não sei se você não está entendendo a realidade. Você hoje tem a oportunidade de procurar azeite, cara. Porque na hora que o grito acontecer, não vai ter jeito de você sair correndo, consertar a sua vida com Jesus, não. A Bíblia fala sobre azeite. Azeite não tem a ver com salvação só. Azeite tem a ver com ser cheio. Azeite tem a ver também com, preste atenção, outro texto na Bíblia que me chama muita atenção é o texto da viúva. Quando Eliseu foi multiplicar aquele azeite, porque a viúva estava endividada, seus filhos escravizados, seu marido morto, e ela estava completamente perdida. E Eliseu disse: o que você tem? Eu tenho uma botija de azeite. Fala comigo: azeite tem a ver com prosperidade. Azeite tem a ver também com prosperidade. Primeira prosperidade: tirar você da escravidão. Já estou pregando. Tirar você da escravidão. Por quê? A unção tira você da escravidão. A unção tira você do maior inimigo seu, que não é o diabo, é você mesmo. Seu egoísmo, o mundo voltado só para você. A unção quebra esse jugo na sua vida. A Bíblia fala que quando Eliseu falou assim com ela: pede aos seus vizinhos vasilhas. E eu comecei a meditar sobre isso, que uma das maneiras de você nunca perder o azeite é procurar alguém lá fora da igreja que não conhece Jesus. Nunca vai faltar azeite na sua vida se você não ficar somente preso nas 4 paredes da igreja, mas for buscar o perdido e desesperado aí fora. Deus está te prometendo: não vai faltar azeite na sua vida. Enquanto você trouxer vidas para Jesus, eu vou colocar azeite sobre a sua vida. Enquanto eu colocar pessoas na sua vida, por quê? Porque avivamento sem propósito para. Então o Senhor está nos dizendo: você tem azeite, você tem óleo, não é só para hoje, é para a vida toda, meu querido. Levante as suas mãos assim, receba essa ministração, e que essa noite você coloque a sua vida em ordem. Que esse grito não chegue na sua vida e você fique assustado. Muito pelo contrário, seja um grito de alegria e não de desespero.
La 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 la. La 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 la. La 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 la. Os céus clamam, os céus gritam, os céus proclamam, o dia do Senhor vem. Os céus clamam, os céus gritam, os céus proclamam, o dia do Senhor vem. Dias de trevas, dias de alegria, dias que sua justiça se manifestará. As noivas, as virgens, no meio da noite, ele vem, ele vem. As noivas, as virgens, no meio da noite, ele vem. Você tem azeite, você tem um óleo, você tem azeite, você tem um óleo, no meio da noite, ele vem. Você tem azeite, você tem um óleo, você tem azeite, você tem um óleo, no meio da noite, ele vem. No meio da noite, no meio da noite, no meio da noite, ele vem. Você tem azeite, você tem azeite, no meio da noite, ele vem. Você tem azeite, você tem azeite, no meio da noite, ele vem. Ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está pendurado na cruz, ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória. Ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está pendurado na cruz, ele ressuscitou e com poder e glória voltar. As noivas, as virgens, no meio da noite, as noivas, as virgens, no meio da noite, ele vem. Você tem azeite, você tem azeite, no meio da noite, ele vem. Você tem azeite, você tem o óleo, você tem azeite, você tem o óleo, no meio da noite, ele vem, e ele vem. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo.
As virgens, no meio da noite, ele vem, as noivas, as virgens, no meio da noite, as noivas, as virgens, no meio da noite, você tem azeite, você tem azeite, no meio da noite, ele vem. Você tem azeite, você tem azeite, no meio da noite, ele vem. Ele não é, ele não está pendurado na cruz, ele ressuscitou e com poder e glória voltar. Ele não é mais um bebê na manjedoura, ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. As virgens, no meio da noite, ele vem. Ti. Pode aplaudir o Senhor mais forte, queridos. Pode se assentar por um momento. Glória a Deus. Isso agora. Glória a Deus. Que tempo maravilhoso você vive. Que tempo maravilhoso. Eu estava conversando com eu tenho um filho meu que hoje está morando em Dallas. Para quem não sabe, Dallas é no Texas, nos Estados Unidos. E ele está fazendo Cristo para as Nações, que é um seminário teológico. Já está lá com quase um ano e a gente tem sentido a falta demais de um filho, né? E, por outro lado, eu fico vendo a obra que Deus está fazendo na vida dele. Deus está com muita pressa. No meio de uma geração, Deus está com muita pressa. E eu fiquei pensando sobre um homem chamado Abraão. Fala comigo, Abraão. Todo mundo fala de Isaac. Eu gosto de pregar onde ninguém prega. Todo mundo fala de Isaac e Abraão. Gênesis capítulo 22, na palavra de Deus diz que Deus deu a Abraão Isaac, um filho da promessa. E no capítulo 22 ele pediu o quê? Pediu que ele fosse sacrificado. Mas todo mundo esquece de uma outra coisa. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso, mas me chamou muita atenção quando Deus pede a Abraão para despedir Ismael, o seu primeiro filho. Interessante que quando ele fala assim, vai e sacrifica teu único filho, Isaque, ele não apenas abriu mão do seu primogênito, que foi Ismael,
que estava com 13 anos de idade, já conhecia todas as coisas. Na cabeça de Abraão, queridos, quem ia substituir ele não era Isaac, ele nem tinha nascido Isaac. Durante 13 anos, Ismael era a promessa na vida de Abraão. Imagina você ter um filho durante 13 anos e entender que ele é o teu herdeiro. De repente Deus faz uma outra obra, te dá um outro filho, ele com 99 anos para 100 anos de idade, e ali de tudo fala, o seu único filho é Isaac. E eu comecei a pensar, que Deus é esse, que te leva nesse nível de prova? Diga para o teu irmão, a maior a prova, maior a promessa. A gente sempre olha para a prova, mas Deus olha a promessa. Levante as suas mãos assim. A promessa que Deus tinha para Abraão era maior do que a própria família, tinha a ver com toda uma geração. A promessa que Deus tinha para aquele homem tinha a ver com uma geração inteira. E, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós somos chamados por Deus para suportarmos uma prova tão grande. Tem pessoas que passam prova. Há um evangelho sendo pregado hoje em dia que não existe prova, não existe sacrifício. Você vai viver, entra para Jesus, sua vida vai ficar maravilhosa. E ela é maravilhosa por um lado, mas como se não houvesse nenhum tipo de dor, sacrifício, sofrimento. E você esquece que sexta-feira, agora, nós comemoramos a morte de Jesus. Quer dizer, aquele que morreu no teu lugar, que é o seu Senhor, a Bíblia fala, sede participantes dos sofrimentos de Cristo. Quanto maior o sofrimento, maior a promessa que Deus tem na sua vida. E eu comecei a meditar sobre a vida de Abraão. Deus pediu àquele homem para despedir o seu único filho, primeiro filho, como se ele não existisse. Queridos, Ismael, na imagem de Deus, ele não existiria mais. É assim que Deus falou para ele. A partir desse momento, Ismael não existe. Porque o teu único filho é Isaac. Não existe um segundo herdeiro. O único herdeiro é Isaac. Que nível de confiança que aquele homem começou a ter com Deus. O processo de desenvolvimento dele com Deus. A gente nunca imagina que Deus vai fazer uma obra tão grande na nossa vida, não é verdade? Abra comigo, por favor, no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 1, fala sobre uma mulher, as mulheres, as parteiras. Fala comigo, Deus me chama para uma vida extraordinária. Muitas vezes nós estamos acostumados com o ordinário, né? O ordinário, a palavra em português parece uma coisa ruim, mas a palavra ordinário, a original dela é comum. Fala comum. Muitas vezes nós estamos acostumados com a vida comum, mas Deus quer que você tenha uma vida extraordinária. Êxodo capítulo 1 fala sobre o quê? Mulheres extraordinárias. Quem foram essas mulheres? Foram mulheres que ousaram dar um passo e fazer algo que ninguém havia feito antes. Quem foram essas mulheres? Foram as parteiras, que separavam as crianças, porque a ordem do faraó era matar todo menino. Essas mulheres não se contentaram com essa ordem e não viveram a normalidade, mas viveram o sobrenatural e o extraordinário. O nosso chamado não é viver da forma com que a gente está acostumado a viver. Nosso chamado é viver coisas extraordinárias. E para nós vivermos coisas extraordinárias, você tem que dar um passo e arriscar em lugares que você nunca pisou antes. E às vezes você está tão acostumado a viver a sua vida quietinha, no interior, e você tem medo de dar passos extraordinários. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Como eu falei, a prova que Deus te faz é do tamanho da promessa que Ele te dá. Se quer promessas grandes, creia num Deus grande e arrisque-se com Deus grande. Se você é daqueles que não quer arriscar, quer viver a sua vida comum, você nunca vai ver a promessa de Deus na sua vida. Você nunca verá promessas
incríveis que Deus fizer. Porque você está tão limitado, você está tão fechado, está tão protegido. A melhor palavra é essa, está tão protegidinho ali, numa bolha gospel, que você jamais vai viver promessas extraordinárias. Meu desafio essa noite, essa tarde ou noite, não sei mais onde nós estamos, é tudo tão fechado, a gente não sabe. Mas o meu desafio hoje é tirar você de uma caixinha e ousar dar um passo em direção sobre as águas, como Pedro fez, a uma obra extraordinária. Levante a sua mão assim. Meu passo é puxar você para fora de uma tenda, dizer assim: vamos fazer coisas mais extraordinárias. Vamos sair de uma caixinha já pré-estabelecida na nossa mente e vamos ousar crer em coisas extraordinárias. Vamos ousar sonhar coisas extraordinárias aqui. Aí nós olhamos então as parteiras, a ordem era: mate todos os meninos. E elas deram um jeito, criaram, arriscaram, geraram uma história e nasceu Êxodo capítulo 2, quando um filho de Levi casou-se com uma filha de Levi. Fala comigo, quando uma unção encontra uma outra unção. É mais ou menos assim: eu quero fazer algo extraordinário, você também quer. Nós damos um passo em direção à nossa caixinha pré-estabelecida. Eu encontro você em outro lugar, que não aquele lugar ordinário ou comum. Eu encontro você em outro lugar, quando a unção encontra uma outra unção. Quando eu começo a encontrar pessoas que também desejam fazer coisas extraordinárias, nasce então o que? Moisés. O que Deus está dizendo, a única coisa que eu preciso são duas pessoas. Eu preciso de gente que queiram sair de uma zona de conforto e ousar grandes coisas para Deus. Levante as tuas mãos e cante vamos cantar aquela canção assim, aquela do Fernandinho, como é que é? Uma nova história? Não, é uma grande obra. Qual que é aquela? Pode ser. Para Deus fazer uma nova história com você, Ele precisa te tirar de uma tenda. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que Podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? filho meu? E uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Deus quer abençoar a sua vida, meu querido.
Êxodo capítulo 2 diz: quando um filho de Levi casou-se com uma filha. Diga para teu irmão: quando eu ouso fazer coisas extraordinárias, nasce o extraordinário. Você já imaginou quantas visões extraordinárias podem nascer aqui? Você já imaginou qual o potencial que nós temos de tocar uma nação inteira ou nações inteiras? Se nós sairmos de uma mentalidade pequenininha e entrarmos numa outra mentalidade. Segunda coisa que a gente percebe é no capítulo 2, capítulo 3 de Êxodo, que Moisés pastoreava o rebanho de teu sogro Jetro. Deus nunca te levanta no ministério se antes fazer você servir o outro ministério. Por quê? Porque você não tem um ministério. A primeira coisa que Deus quer tratar com o seu coração é te fazer ser servir, porque a essência do reino é servir. Somos chamados para servir voluntariamente. Somos chamados para amar incondicionalmente. Tem pessoas que levantam ministérios independentes, mas elas nunca tiveram ministério. Por quê? Porque elas nunca tiveram Jesus dentro delas. Então elas levantam a bandeira de uma visão, mas não levantam a bandeira porque elas não servem. E Deus só vai te chamar se você aprender a servir um ao outro. E a Bíblia diz que Moisés servia o rebanho. É tempo de servir um ao outro, é tempo de amar um ao outro. E a Bíblia diz ali que quando ele servia, apareceu uma voz. A Bíblia diz aqui no capítulo 3 que uma voz apareceu para ele. E quando isso aconteceu, um anjo do Senhor apareceu no meio de uma chama. O fogo, ele sustenta. Eu vi uma história semana passada que me chocou demais, de um pastor contando a história. Foi não sei quantos conhecem a pastora Edmeia Williams, do Rio de Janeiro. Ela contava a história de uma guerra, e ela contou a história de que ela estava no Iraque e um avião explodiu no meio do ar. Uns mísseis explodiram o avião, e o fogo, preste atenção, queimou aquele avião e o avião não caía. Por quê? O fogo que explodiu, o míssil que explodiu naquele avião, não fez o avião cair. O avião ficou no ar um tempo, queimando no ar, porque o fogo sustenta. Fala comigo: o fogo sustenta. Depois que o avião começou a cair, ele caiu como uma pena, flutuando, porque o fogo, ele te faz chegar em lugares tranquilos. Levante as suas mãos. Eu preciso do fogo de Deus. Que coisa incrível. Um avião, a gente pensa, bateu, vai cair, mas o fogo sustentou. Deixa eu dizer, um fogo, todo ministério tem que ter fogo. Todo ministério tem, porque o fogo sustenta. O fogo te leva em caminhos suaves. Você está entendendo? O fogo te conduz a lugares seguros. O fogo te leva para lugares seguros. Ministério que não tem fogo cai rápido. Mas o fogo, quando está no ar, não importa se você foi atingido por um míssil, o fogo te sustenta. O fogo te alimenta. O fogo te sustenta e o fogo te alimenta. É um fogo que sustenta. E é um fogo que alimenta. Eu escuto uma voz. Eu escuto uma voz que diz: eu sou o grande eu sou. Há um fogo que sustenta. Há um fogo. Teu fogo me sustenta. Teu fogo me sustenta. Teu fogo me alimenta. Teu fogo me alimenta. E o teu fogo me sustenta.
uma voz. Eu escuto uma voz que chama, que me chama pelo nome, que me chama pelo nome. É uma sarça, é um fogo que consome, um fogo. Esse fogo me sustenta. Deus está chamando ministérios para saírem do comum, entrarem no extraordinário. É um convite, porque Ele vai sustentar os ministérios do fogo. Isso é física. O avião não caía, o fogo sustentou no meio do ar. Segundo lugar, os ministérios precisam ser aprovados, porque eles precisam ser autoalimentáveis. O que eu quero dizer com isso? Se nós ficarmos esperando a aprovação de pessoas, jamais vamos prosseguir no reino. Ele chama pessoas mais maduras para essa segunda etapa. E Moisés está aqui nesse momento vivendo um conflito. O que impressionante ele viu, versículo 3. Versículo 4, o Senhor viu que se aproximava para observar, e Ele chamou pelo nome Moisés. Versículo 5 diz: tire as suas sandálias, pois a terra onde você está é terra santa. Deus sempre nos leva a lugares santos e nos faz tirar as nossas sandálias. Uma das características naquela época que elas tiravam as sandálias para entrar ali nas casas, porque comunhão, mesa. Fala com o teu irmão, comunhão e mesa. Vou falar algo que você nunca vai entender, mas quanto mais forte forem os relacionamentos, mais ambientes propícios para que o reino se expanda. Estou falando algo muito profundo para você entender. O reino de Deus, ele se expande à medida que os relacionamentos são desenvolvidos. Quanto mais fortes forem os relacionamentos que nós tivermos, mais possibilidade e ampliação do reino virá através da sua vida. Ele diz: tire a sua sandália, porque você está entrando num lugar de mesa comigo. Você vai ter aquilo que eu tenho e eu vou ter aquilo que você tem. É uma simbiose. Deus está dizendo: entra. É tempo de você se expor, é tempo de você ter mais relacionamento. Tem pessoas aqui que não abrem seu coração com ninguém. Tem pessoas que são fechadas, que têm medo de abrir, têm medo de se expor, se decepcionaram no passado e agora não querem expor. E Deus está dizendo: o reino de Deus não vai expandir na sua vida. Por quê? Porque uma das características do reino é relacionamentos. Relacionamentos fortes expandem o reino com a velocidade dos relacionamentos. E essa característica aqui, ele disse: eu sou o Deus do teu pai Abraão, o Deus do teu pai Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto. Fala comigo, ele cobriu o rosto. Quem é esse homem que no início do seu chamado, do seu processo, cobriu o rosto, não queria ver Deus? Alguns capítulos na frente, ele disse: eu quero ver a tua face, mostra-me a tua face. Quem é esse homem que teve medo de Deus, mas agora, alguns capítulos na frente, ao invés de ter medo de Deus, ousou pedir o que ninguém pediu? Ousou dizer: Senhor, eu não apenas quero te seguir, mas eu quero ver a tua face, mostra-me a tua glória. Esse homem foi além do que qualquer pessoa, qualquer ser humano jamais teria ido até aquele momento. Deixa eu te falar uma coisa: existem características na sua vida que precisam ser desenvolvidas e sair do comum, que Deus vai trazer para fora, se você permitir passar pelo processo da glória. E Deus vai usar você, que você não vai acreditar que é você.
Se contassem para Moisés, nesse momento, que lá na frente na sua vida, ele iria dar um passo em direção ao eterno Deus, e falar: Senhor, eu não dou um passo sem você. Se a tua presença não for na minha frente, eu não vou. Eu quero ver a sua face, mostra-me a tua glória. Que transformação esse homem teve. Diga ao teu irmão: essa transformação Deus quer fazer na sua vida. Deus quer te levar nesse ponto, meu querido, onde você tenha capacidade de crer aquilo que ninguém creu. A mesma coisa aconteceu com Jó. Meu querido Jó, a Bíblia diz: quem é esse? Quem é esse? Ele disse assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, tem pessoas que conhecem a Deus só de ouvir falar, mas o processo faz você conhecer a Deus de uma outra forma. Então existe um processo, fala comigo, existe um processo de amadurecimento, existe um processo de crescimento de glória dentro de nós. Você está me entendendo? Existe um processo que nós precisamos entrar nesse processo. Cada um tem o seu processo. Para Moisés foi uma parte, para Jó foi diferente. Mas uma das maiores características que eu vejo na vida de Jó foi que ele não desistiu. Jó capítulo 42, abra comigo, versículo 4. Agora escute e falarei, vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Levante as suas mãos. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Essa deve ser o seu clamor essa noite. Senhor, eu quero te ver. Eu quero te ver. Mostra a tua glória para mim. Deus bendito, grande eu sou. Mostra a tua glória para mim. Deus bendito, grande eu sou. Para sempre te adorarei. Para sempre te exaltarei. Haja o que houver, venha o que vier, tu és meu Deus, tu és meu Deus. Mostra a tua glória para Deus bendito, grande eu sou. Mostra a tua glória para. Só queria, antes da gente continuar com essa canção, quero que você levante a sua mão e você entenda que uma coisa é uma informação, outra coisa é uma revelação. Quando a gente pede, Senhor, mostra-me a tua glória, é Deus abrir a sua mente, rasgar a tua cabeça, e entre uma revelação, um tesouro do céu caia no teu coração. Vocês estão me entendendo, queridos? Você pode ouvir e não mudar nada.
Ou você pode ouvir a palavra da boca de Deus rasgando o teu coração. Quando você menos perceber, essa revelação cai no seu coração e Deus permite que você veja a sua glória, e toda uma mudança acontece. Um toque de Deus acontece, uma mudança acontece, algo acontece, virtude sai do Senhor e toca você. Assim como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela disse: se eu só tocar nele, eu serei curada. E ela entrou no meio a multidão toda tocava Jesus. Você não está entendendo, cara? Deixa eu chegar mais perto de você entender. Todo mundo tocava Jesus, todo mundo espremia Jesus, todo mundo clama pedindo mais de Deus. Mas aquela mulher, ela conseguiu chegar num tom. Ela alcançou um lugar em Deus. Levante a sua mão, quero que você entenda, porque eu quero que você saia daqui essa noite com outro nível de Deus, cara. Eu quero que você receba uma revelação dos céus que mude a sua forma de ver Deus, mude o seu relacionamento com Ele. Deus abra a cortina, que o véu se rasgue na sua vida, e Deus caia uma revelação dos céus na sua vida. Que Deus te dê um favor. Sabe o que é favor? Um favor de conseguir entender Deus. Um favor da... Aquela mulher, quando ela tocou em Jesus, virtude flui. Por quê? Fé. Fé. Fala, fé. Eu quero ter fé, Jesus, de te conhecer de uma forma diferente. Eu não posso amanhã conhecer Deus da mesma forma que eu conheço hoje. Eu não posso vir ao culto amanhã já sabendo o que vai acontecer e voltando para casa a mesma pessoa. Isso é religião, cara. Eu tenho que chegar aqui e receber um toque de Deus, uma comida de Deus, uma revelação de Deus, o céu se rasgar, assim é como aconteceu com Moisés. No capítulo 3 ele era uma pessoa, no capítulo 34 era outra. Sair do comum, entrar no extraordinário. Porque senão o tempo não muda você. Uma coisa que eu descobri, que o tempo não muda pessoas. Quem muda pessoas é a glória. Quem muda alguém é a glória. Com que glória, Senhor? Eu nem conheço essa tal de glória. Quem muda você é quando Deus te expõe a glória. E a primeira coisa que Ele precisa fazer é botar fé no teu coração, que hoje você é uma pessoa, amanhã você é uma pessoa mais parecida com Jesus. Aquilo que você contempla, aquilo você se torna. Quando Moisés falou: Senhor, mostra-me a tua glória, ele estava dizendo assim: Jesus, eu já conheci muita coisa, já te vi muita coisa, já entendi muita coisa. Aí que eu descobri que eu não conheço é nada. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu começar a te entender. Tem gente aqui que está satisfeito vindo num culto domingo à noite. Tem pessoas que estão satisfeitas chegar, participar de uma conferência e voltar para casa. Mas sabe de uma coisa? Eu estou satisfeito só quando Deus coloca o pão na minha vida. Eu fico olhando. Eu sou remanescente, né? Não sou tão velho assim, mas eu sou remanescente do avivamento do ano 2000, 99, 2000. A minha geração, nós vimos algo sobrenatural acontecer. Meu querido, eu sou de uma cidade onde as pessoas faziam fila para entrar no culto. Quando entramos ali no Som da Chuva, 1999, você já deve ter ouvido falar disso. Eu nunca imaginava que aquilo ia mudar a nação, a forma de adorar. Hoje você adora por causa daquela época.
um nível de intimidade veio para a igreja. Os ministérios aconteceram. Mas quando eu olho hoje, eu estava falando, Senhor, por que a fonte secou na vida de tantas pessoas? Por que eu não consigo mais sentir unção? E eu comecei a falar, não, eu não estou falando isso com crítica não, porque ai de mim que eu sou igualzinho a qualquer um. Mas eu comecei a falar, Senhor, onde estão aquelas canções que tocaram lá no ano 2000? Né? Onde está na vida por que não continua compondo? Por que não continua? Será que Deus mudou ou será que a gente cansou? Aí Deus falou comigo assim, não filho, é porque entulharam os poços. Só basta você desentulhar eles, que tem uma fonte de azeite assim, ó. Cada culto uma palavra. Foi isso que eu comecei a buscar esse ano, cara. Todo culto Deus dá uma canção nova. Eu já não sei o que eu faço mais com elas. Não dá tempo de gravar. Se é melhor não, eu sou pior. Sou pior que qualquer um. Porque eu sou desesperado por Jesus, cara. Eu não consigo ver gente sentado nas igrejas, acostumado, achando que ir para o céu é o suficiente. Não existe comunismo gospel não, tá, queridos? Quanto mais você conhece aqui, mais perto dele você vai estar lá. E eu quero chegar bem pertinho de Jesus, cara. Ah, se eu chegar no céu tá bom, tá bom. É a eternidade toda, cara. Você gasta a sua vida inteira aqui por causa de uma coisa. Levante as suas mãos assim, fala: Senhor, coloca desespero no meu coração essa noite. Desespero de ver a glória de Deus. Desespero de mostra a tua glória para mim, Deus bendito, grande eu sou. Mostra a tua glória para mim, Deus bendito, grande eu sou. Para sempre te adorarei, para sempre te exaltarei. Haja o que houver, venha o que vier, tu és meu Deus, tu és meu Deus. Mostra a tua glória para mim, Deus bendito, grande eu sou. Mostra a tua glória para mim, Deus bendito, grande eu sou. Para sempre te adorarei, para sempre te exaltarei. Haja o que houver, venha o que vier, tu és. Deixa eu dar sequência à palavra aqui, queridos. Só quero dizer uma coisa: não se contente com uma vida comum. Sonhe em fazer algo extraordinário. Sonhe em tocar uma nação. Sonhe em resgatar uma vida. Sonhe um chamado de Deus na sua vida.
E Ele te fala essa noite assim: filho, basta você querer, basta você abrir seu coração. A Bíblia fala aqui em João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, se vocês permanecerem em mim, desculpa, versículo 7, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão tudo o que quiseres, ser-vos-á dado. Em outras palavras, o que tem que permanecer em nós? Tem que permanecer em nós uma unção, tem que permanecer em nós esse clamor, esse desespero, essa paixão precisa permanecer dentro de nós, para que possamos ocupar novos territórios em Deus. Esse texto de João capítulo 15 é o mesmo texto que está em Josué capítulo 1, que diz assim: em outras esferas, todo lugar que plantar a planta dos vossos pés vos será dado por herança. Deus está dizendo: dá um passo, sonhe mais alto, pisa lugares que você nunca pisou, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, foca na minha presença e sonha, dá um passo além. Você trabalha onde? Quais são as pessoas que estão ao teu redor? Tem um hospital perto da sua casa, sonhe entrar nos leitos dos hospitais e orar pelas pessoas. Sonhe andar pelas ruas aqui dessa cidade, ganhando as prostitutas, os homossexuais. Comece a sonhar coisas que ninguém fez. Comece a buscar os rejeitados que nunca ninguém pensou em buscar. Um dos maiores problemas que eu vejo nas igrejas hoje é que a gente fica querendo ter membro um dos outros, com tanta gente perdida lá fora. Só que tem gente perdida que não vai dar lucro. Tem gente perdida que vai dar problema. Vai lá resgatar um ex-drogado. Ministério com drogados, ex-drogados. Vai resgatar os homossexuais de Franca, os espíritas dessa cidade, que eu sei que tem muita gente espírita nessa cidade. Vai resgatar os drogados, os bêbados das ruas. Não vai te dar tanto trabalho, cara. Vai dar tanto trabalho. E a gente não quer ter trabalho. A gente não quer ter trabalho. A gente quer a pessoa perfeita para a igreja. O cara limpinho, nunca pecou, vem cá só dar o dízimo e voltar para casa. É o sonho de todo pastor. Vem um cara empresário, lindo, bonitinho, não tem nenhum problema, nunca teve um casamento, limpo, bonitinho. Só que esse mundo não existe, cara. Levante a sua mão. Os perdidos e desesperados são esses que Jesus está procurando. Aí Deus traz os perdidos. Quando você, preste atenção, esse é um segredo de ministério. Quando você cuida dos pequeninos, Deus traz os grandes. Aplauda mais forte. É isso. Mas pastor, isso é a responsabilidade dos pastores. Não, é responsabilidade sua. Responsabilidade de todo crente. Porque a grande maioria deveria levar a pequena grupo de pessoas. Então comece a sonhar coisas que nunca ninguém fez, por exemplo. Comece a criar coisas que nunca foram criados. Sonhos que jamais foram realizados. E você traz, e sabe o que vai acontecer? Aí Deus vai trazer os perdidos, vai trazer os drogados, vai trazer os doidos. Eu me lembro na época do Quem Se Importa. Lembra daquele Quem Se Importa? Você não conhece essa música, provavelmente. Se você conhecer essa música... Quem conhece essa música? Só os mais velhos. Não? Não. Você não vê
as pessoas se afundarem. Quem se importa se elas se afogarem? Por que tanta indiferença com o mundo perdido? Não feche os seus olhos fingindo ser um cristão. Me abençoe, é tudo que eu sempre ouço. Não há lágrimas, não há dor, nem mesmo um clamor, mas ele chora, ele clama, ele sangra por ti. E você só se importa em participar de uma conferência. Você não vê que é pecado. Ele traz pessoas à sua porta, mas você não se importa. Dá um sorriso e diz: vá em paz, Deus te abençoe. E os céus então choram, pois Jesus veio a ti e você o abandonou. Se renda, se entregue, não resista ao chamado. Olha a miséria, ouça o clamor, porque não obedecer. Deus te chama e é você, mas como Jonas você foge. Te ordenou a pregar, mas você só guarda pra você. O mundo dorme nas trevas, pois a igreja não luta, pois dorme na luz. Como pode ser tão morto, não se importar com os perdidos? Jesus ressuscitou dentre os mortos. Levante-se de sua cama. Não sei por que eu cheguei nessa canção, mas eu quero dizer uma coisa: foi o Espírito Santo. Eu me lembro nessa época, pessoas me ligavam assim: pastor, você não sabe o que aconteceu na minha igreja. O quê? O pastor se vestiu de mendigo, entrou na igreja. Várias pessoas faziam isso. Várias igrejas aconteciam isso na época. Isso foi no ano de 2002, há mais de 20 anos atrás. As pessoas, aí ele entrava na igreja de mendigo. Sabe o que acontecia? As pessoas mandavam ele sair da igreja. Aí quando ele saía, ele se desmascarava. Todo mundo começava a chorar. Por quê? Porque você mandou Jesus para fora da igreja. Feche seus olhos. Alguma coisa precisa mudar. Nós estamos celebrando a Páscoa amanhã. Algo tem que mudar. É uma chavezinha, um botãozinho que diz assim: me quebra, Jesus. Me quebra. Arranque o orgulho do meu coração e que nasça uma humildade em mim. E tudo que eu vejo me perdoa o que eu vou falar aqui, tá? Não se escandalize não. Não tem nada a ver com você, tem a ver com o Brasil. Nós estamos com cara de igreja de cara de parede preta. Todo mundo das igrejas do Brasil. De igreja church. Mas não temos um cheiro de ovelha. O cara mal sabe falar português e entra no... O que é esse tal de church? Se é contra, eu não sou contra nem a favor, cara. Só sei que nos Estados Unidos nunca ia ter uma igreja chamada igreja. Porque eles sabem quem eles são. Eles não precisam de mudar a sua identidade. Nós que somos procurando identidade. Desculpa que eu falo a verdade. Nós estamos vivendo uma crise na igreja local. Porque a gente quer atrair os jovens. Atrai por um breve momento de tempo. Mas a única coisa que segura o jovem é o fogo de Deus que ele sustenta.
O fogo sustenta. Se você precisa de parede preta, não que elas sejam erradas, não tem nada de errado. Eu não sou contra. Não faz diferença, pode pintar de rosa, amarelo, não faz diferença nenhuma. A gente está com cara de mota, mas está faltando cheiro de igreja, cheiro de óleo, azeite. É quando você entra na igreja, o que aconteceu aqui, cara? Tem um negócio diferente no ar. Tem uma atmosfera da presença. Eu já fui em avivamento, cara. Eu carrego o avivamento. Quando você carrega o avivamento, sabe o que acontece com Deus? Quando você pisa naquele lugar, a atmosfera é diferente. A atmosfera, feche os seus olhos. Deus precisa mudar as nossas atmosferas por dentro, antes de mudar as nossas paredes. Deus precisa nos rasgar todinho e botar dentro de nós quebrantamento, antes de nós cheirarmos igreja, church. Botarmos, é lindo, eu acho maravilhoso. Não sou contra, muito pelo contrário. Eu acho maravilhoso, o som maravilhoso. É lindo, é excelência, isso glorifica o nome do Senhor. Mas tem algo que glorifica mais ainda. Levante a sua mão. É o azeite que você carrega. É uma igreja com cheiro de azeite. É uma igreja com cheiro de gente perdida. É uma igreja com cheiro, sabe de quê? Dos drogados se sentirem à vontade, dos perdidos se sentirem à vontade, dos homossexuais se sentirem amados, da prostituta se sentir valorizada, da mulher abandonada se sentir amada. É isso que a igreja foi chamada para ser. Isso muda a atmosfera. Isso muda uma atmosfera. Relacionamentos fortes. O Espírito Santo entrou nessa igreja de uma forma. Toca. A Ele, que dele, por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele são todas as coisas. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas. Para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém.
Declare mais uma vez: a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. O Senhor me deu uma palavra. Continua com seus olhos fechados. Há alguns dias atrás, dizendo que nós estamos vivendo um tempo como José no Egito. Algo vai acontecer nos próximos anos. Uma escassez de fome, uma escassez de palavra. E nós somos os celeiros da unção. Haverão dias que você vai ter sentir saudade de cultos como esse. Porque você vai olhar assim, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, porque Jesus está voltando. E Deus está dizendo: prepara, abasteça seus celeiros. Assim como José interpretou os sonhos do faraó, dizendo que haveriam 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Ele disse: a estratégia que eu dou para vocês é: pegue os seus celeiros e abasteça com trigo. Ele está dizendo: se encha de Deus. Se encha de Deus. Se encha de Deus. Não entre em moda. Não entre em nenhuma moda nesses próximos dias. Nenhuma moda. Porque essas igrejas não vão sobreviver. Elas serão como sopro. E vão cair. São purificadas pelo fogo e não vão sobreviver. E Deus está dizendo: mas para vocês, aquele que tem ouvidos para ouvir, aquele que tem ouvidos para ouvir, prepara a sua casa, prepara a sua família, prepara. Como que eu preparo, pastor? Se encha de Deus. 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 Se encha e espere o sobrenatural, espere o extraordinário. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Declare bem alto agora. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis Seus juízos e seus caminhos. a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Fique de pé no seu lugar, levante as suas mãos assim. Fala: Jesus, eu não quero uma religião, eu quero ver a tua face. Quantos querem ver a face de Deus? Quantos receberam essa revelação essa manhã? Levante as suas mãos. Você, a geração de jovens não vão ser roubadas, distraídas pela tecnologia. Hoje a Bíblia para muitos é só um aplicativo. A geração dos nossos filhos
daqueles que virão, é uma geração que tem sido roubada desse toque. Mas é isso que segura você, é o fogo que te sustenta. Essa geração de hoje, distraída, entra no culto, só fica com o celular na mão. Já quer saber o resultado do jogo lá fora. Levante a sua mão e fala: cara, eu quero outra coisa. Se ninguém está buscando, eu quero. A Ele a glória, a Ele a glória.